E eu quero chamar a Noemi aqui à frente. A Noemi, que é um dos integrantes do nosso serviço de missões e evangelização, também, não deixa de ser essa escola dominical um momento missionário, né? Então, nossa irmã Noemi, que faz parte do serviço de missões e evangelização, falará rapidamente sobre o reverendo Marcos Vinícius, sobre o trabalho dele, e logo depois nós iniciaremos a aula. Bom dia, irmãos. Como o presbítero Lucas falou, faço parte do serviço de missões e evangelização da nossa igreja, e todo mês nós fazemos um domingo missionário, né? No mês passado, o pastor Daniel estava aqui também, na verdade, no começo desse mês ele estava aqui também com a gente, e fez esse domingo missionário, e hoje o nosso domingo missionário vai ser especial, né, com a presença do missionário Marcos e também da esposa dele, Andréia. A Andréia está ali com as crianças na EBD, ela vai fazer um momento missionário com elas lá também. E eles trabalharam 16 anos no Quirguistão, eles têm 2 filhos, como já falaram também, a Elizabeth e o Azaf, que eles estão fazendo faculdade nos Estados Unidos agora. E aí eu queria incentivar os irmãos tanto a pegar o informativo missionário, que está dentro do boletim, e poder ler e aprender mais sobre os nossos irmãos. A gente também vai mandar no grupo do WhatsApp. E esse cartão de oração também, que está lá na frente, na mesa onde fica o boletim. E queria incentivar os irmãos também que tiverem oportunidade de... Eles vão estar indo embora já amanhã, mas quem tiver a oportunidade de conversar com eles ou pegar o contato, ano que vem eles ainda vão estar aqui no Brasil, então se vocês tiverem a oportunidade de conversar com eles, são muito legais, são nordestinos, né? Não poderia ser diferente. E aí eu queria orar pelo pastor Marcos. Vem aqui na frente. Tá. Senhor Deus, te agradecemos por essa oportunidade de recebermos nossos irmãos aqui, Senhor, para aprendermos mais sobre a Tua Palavra, para sermos abençoados pela vida deles. Eu te peço que o Senhor abençoe o pastor Marcos, Senhor, nesse momento, que ele vai falar com a nossa igreja, que possamos ser edificados e que o Seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, é uma alegria muito grande estar aqui. Depois de 3 anos, né, da última vez que eu pude estar aqui com a Andréia, da última vez com o Azaf e com a Elizabeth, o pastor Mateus falou comigo dizendo, olha, você tem que falar, o tema da escola dominical vai ser evangelismo transcultural, mas você vai dividir, então nós temos o desafio de falar um pouco sobre missões e também um pouco da aula, pelo menos vai ser, na verdade, vai ser um resumo, uma ideia geral do tema. Mas eu quero agradecer pelo apoio da igreja nesses 3 anos, que começou nos acompanhando o João, que eu não sei se ele está aqui, pelo menos eu não vi, e depois a Noemi também, e Noemi tem realmente nos acompanhado, mandado mensagem, perguntado pelos nossos filhos. Nós estamos numa fase de transição, como eu disse no boletim, estamos oficialmente na fase do ninho vazio. Elizabeth está no 3º ano de arquitetura nos Estados Unidos e há 2 meses atrás o Azaf, 19 anos, nosso caçula, foi estudar psicologia e eu estava deixando ele no aeroporto em Recife, né? E eu dei aquele abraço, eu chorava, assim que já estavam chamando até, eu acho que talvez estavam querendo chamar a ambulância, pensando que eu estava passando mal, de tanto choro, né? Eu abraçava ele, não queria largar, coisa de pai mesmo, né? E ele chega para mim e diz assim, com um português quebrado, que ele tem um português de 7 anos de idade, 8 anos, e ele diz assim, pai, até caiu uma lágrima em mim, uma lágrima. E eu quase não deixei ele ir embora, né? Porque eu disse, você não merece, depois dessa, ir para lugar nenhum, você vai ficar comigo mais 18 anos, 19 anos. Mas é uma fase de transição, que não tem sido fácil viver longe, principalmente nordestino, viver longe dos filhos, da filha não é brincadeira. Outra fase de transição que nós vamos passar aqui um pouco para vocês é que em 2019, né, nós sentimos de Deus que estava na hora de sairmos do Quirguistão, mas foram 16 anos e você sair quando está dando tudo errado é fácil. Mas quando as coisas estão bem, bom relacionamento na igreja, um discípulo como pastoreia na igreja, o nosso discípulo que nós mandamos para o seminário no Brasil, lá com a igreja, faz parte da Pioneiros, como nós somos, a igreja, o nosso time da Pioneiros, tudo indo muito bem,
mas a gente sentia no coração, olha, é o tempo. E não sei se foi aquela crise, né, crise dos 50, né, eu estou com 52, então eu disse, tem que mudar, e nós começamos a orar, começamos a perguntar à liderança internacional da Pioneiros, né, o que é que nós devemos, para onde nós devemos, como nós podemos ser úteis, e aí foi então que surgiu o Projeto Cáucaso, né, dentro daquela região ali do Cáucaso. A primeira vez, quando eu falo, pessoal, nós vamos para a Geórgia, o pessoal pensa, mas vocês vão para os Estados Unidos? Não, é para o outro lado. O Projeto Cáucaso, então, dentro daquela região ali, que é conhecida como sendo a Indonésia da Europa, vamos dizer assim, da Eurásia, né? Porque, da mesma maneira da Indonésia, que existem centenas de povos naquela região ali do Cáucaso, existe centenas de povos com sua própria língua, certo? Então, eu queria mostrar para vocês agora o Projeto Cáucaso. É um vídeo de 5 minutos e depois disso a gente continua mais um pouquinho. Vamos lá. Eu sou o André e nós temos 2 filhos, Azaf e Isabel. Depois de 16 anos trabalhando no campo missionário transcultural na Ásia Central, em diferentes níveis de liderança e ministério, sentimos a direção de Deus para concluirmos essa fase da nossa vida ministerial e começarmos um novo projeto missionário no Cáucaso, através da mobilização, treinamento, cuidado e envio de trabalhadores, principalmente da América Latina, para alcançar os 46 povos menos alcançados da região do Cáucaso. Bem-vindo ao Projeto Cáucaso. O Cáucaso é uma região montanhosa que fica entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. A região do Cáucaso tem uma área de 477.488 km², dividida em norte e sul. O Cáucaso do Norte é a parte norte da região montanhosa do Cáucaso e fica no continente europeu. Nós podemos resumir a região do Cáucaso Norte em 7 áreas: República da Adígia, República da Karachay-Cherkess, Kabardino-Balkar, Ossétia do Norte, República da Ingushétia, República Chechena e a República do Daguestão. Já no Cáucaso do Sul, nós encontramos 3 países: Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Segundo o projeto Joshua, somente na Geórgia existem 16 povos não alcançados, que por viverem dentro de um país com maior liberdade religiosa, facilita o contato deles com a verdade do Evangelho e do trabalho missionário entre esses povos. Diferentemente da Geórgia, Armênia e do Azerbaijão, que são países independentes, as repúblicas e territórios do Cáucaso do Norte, eles permaneceram sob o domínio russo depois da queda da União Soviética. Ao norte do Cáucaso, nós encontramos a Rússia, enquanto que ao sul nós encontramos a Turquia e o Irã, que representam o continente asiático e são de maioria muçulmana. A cadeia de montanhas do Cáucaso serve, na verdade, como uma barreira natural de proteção contra as forças islâmicas de países como a Turquia e Irã e o Azerbaijão. Outra consequência natural foi o isolamento de vários povos dentro dessa região. Só no Daguestão existem mais de 40 grupos étnicos com sua própria língua e cultura. As repúblicas da Ingushétia, Chechênia e Daguestão são de maioria muçulmana e continuam como uma área de muita tensão com a Rússia por causa do extremismo islâmico e ataques terroristas. O nosso projeto terá como sua base central em Tbilisi, capital da Geórgia, por várias razões. Primeiro, pela posição estratégica de acesso, também pela facilidade de visto e permanência no país. É um ambiente seguro de transição para novos obreiros e também por esse acesso a 16 povos não alcançados somente ali já dentro da Geórgia. O objetivo do nosso projeto, primeiro, é a mobilização e recrutamento. O nosso alvo
é a mobilização de trabalhadores, principalmente da América Latina, mas nós estamos abertos para receber trabalhadores de outros países. Treinamento e mentoramento. Nosso objetivo é oferecer um treinamento missionário intensivo de 3 meses no campo, 2 vezes ao ano. Serão 3 meses em um ambiente de aprendizado, ministério e vida em equipe. Esse treinamento ele incluirá classes como técnicas de aquisição de língua, missiologia, islamismo, vida em equipe, etc. Envio e proclamação. Esses 3 meses de treinamento intensivo, eles são os primeiros passos que esses novos obreiros tomam em direção dos seus específicos povos entre os não alcançados. Cuidado! Durante esse treinamento, nós vamos abordar tópicos como cuidado pessoal, administração do estresse, como trabalhar em uma equipe multicultural, transição, entre outros. O Projeto Cáucaso tem 4 fases e cada uma delas irá nos ajudar a alcançar o nosso objetivo principal, que é a expansão do Reino de Deus e fazer Jesus conhecido entre os 46 povos não alcançados do Cáucaso. Contamos com suas orações e apoio. Compartilhe o nosso projeto com seus amigos e igrejas. Se você tiver alguma dúvida, por favor, mande sua pergunta para caucasosproject23@gmail.com. Nós ficaremos felizes em responder todas as suas perguntas. Muito obrigado e Deus abençoe vocês. Amém. Então, o nosso objetivo, na verdade, era vir para o Brasil somente no final do ano, agora no final do ano de 2021, e passar um ano, o ano de 2022, cuidando da nossa saúde, né, porque nós já passamos mais de 3 anos, estávamos longe mais de 3 anos aqui do Brasil, e também levantar sustento, levantar pessoas para ir com a gente para o Cáucaso. Mas aí aconteceu que a mãe, minha sogra, a mãe da Andréia, ela está com câncer terminal, e nós simplesmente agora no verão nós soubemos disso, e minha esposa disse, olha, não tem como eu deixar minha mãe nessa situação, nós temos que voltar para cuidar dela, é questão até de testemunho, a família dela não é cristã, e nós precisamos voltar. Então nós voltamos agora em julho, e minha esposa tem cuidado dela de 7 da manhã até 10 da noite, ela não se alimenta por sonda, na verdade, e tem sido um tempo bem difícil. Por favor, ore por ela, o nome dela é Lucy. Peço pela salvação dela, mais do que tudo, eu já tenho compartilhado o evangelho com ela sempre, mas ela vem com aquela história, eu sou católica, não quero mudar de religião, e a gente tenta compartilhar com ela, enfim. Então, ore por ela, Lucy, pedindo a salvação dela. Nós queremos também que esse tempo aqui no Brasil é para levantar os olhos da igreja brasileira pelo Cáucaso. E nós entramos em contato com uma organização russa, uma organização cristã russa, que fazem um livro de oração por toda aquela região do Cáucaso e também da Rússia. E nós pedimos autorização para traduzir. E nós temos aqui um livreto de oração para os povos do Cáucaso. E eu pedi a autorização deles, além de traduzir, eu disse, eu posso também adaptar e acrescentar mais alguns povos ali da região da Geórgia, ali daquela área do Cáucaso do Sul. Eles autorizaram, não teria problema. Então, eu fiz e criei, adaptei esse livro. E são 56 povos. Eu vou deixar um volume aqui, vai ficar com a Noemi. Mas eu tenho também no WhatsApp, que Noemi vai poder passar para todo mundo depois. E eu quero exatamente incentivar a igreja para que, ou você, no seu culto doméstico em casa, ou aqui na igreja, toda semana, quando tiver reunião de oração, vocês adotem, são 56, então dá mais até do que um ano de oração, se você vai orar uma vez por semana pelo povo. E hoje nós vamos orar, eu vou ler aqui, eu sei que está distante para alguns, eu vou ler aqui, mas só para dar um exemplo, eu vou ler e nós vamos orar aqui como igreja por eles. E depois disso, vamos correndo para a aula, que eu quero ser fiel àquilo que o pastor Mateus pediu para fazer por causa do nosso tempo, tá bom? Então vamos falar hoje sobre o povo Abkhaz. Até hoje eu estou aprendendo ainda como falar esses nomes, viu? Então só depois que eu vou falar direito esses nomes. Enfim, esse povo tem uma população de aproximadamente 240 mil pessoas, localizado no noroeste da Geórgia, a língua é Abkhaz, existe uma mistura aqui de cristianismo ortodoxo e o Islã sunita, tendo como cristão evangélico ali menos de 1%, 0,09%. Não existe nenhuma tradução da Bíblia. Imagine, né? Nós com tantas traduções, eles não têm nenhuma tradução das Escrituras. E o status aqui de superficialmente alcançados.
Aqui diz aqui que uma agradável extensão de terra se eleva desde as margens do Mar Negro até a encosta sudoeste da Cordilheira do Cáucaso. Por milênios, esta é a antiga pátria do povo abicaz. O povo abicaz é forte na criação do gado, agricultura, apicultura e vinha. A Abcásia era considerada uma província da Geórgia, mas a guerra de 92 e 93 deixou uma província em um estado semi-autônomo, separada da Geórgia, mas não independente. Um segundo conflito, em 2008, distanciou ainda mais a região da Geórgia e deixou a região em uma quase união com a Rússia e com status internacional incerto. No século VI, a maior parte da Abcásia tornou-se nominalmente cristã. Em seguida, no século XVI, devido ao domínio turco-otomano e à pressão dos muçulmanos Adig ao norte, a região tornou-se amplamente muçulmana. Isso mudou novamente em 1860, com a conquista russa, forçando um grande número de muçulmanos do oeste do Cáucaso para o sul, em direção ao Império Turco. Os atuais abcazes são considerados 60% para 80% cristãos ortodoxos e 20% para 40% muçulmanos sunitas. Agora, eu achei interessante o comentário de um historiador. Um historiador da Abcásia disse: nós somos 80% cristãos, 20% muçulmanos e 100% pagãos. Esse é o próprio comentário desse historiador. E lá, quais são os motivos de oração? Ore pelo ressurgimento do Evangelho na região. O Evangelho simples e transformador entre o povo abicaz. Ore para que Deus abra o coração do povo abicaz e que, pelo poder do Espírito, o Evangelho se espalhe nas famílias e clãs. Ore para uma equipe de tradução tenha sucesso na tradução da Bíblia. Então, orar pela tradução da Bíblia, que chegue pessoas interessadas em traduzir a língua para aquele povo, orar para que o coração deles se abram para o Evangelho e que haja um ressurgimento de uma igreja verdadeira, uma igreja que viva realmente o Evangelho. Vamos orar. Pai eterno, nós queremos orar nesse momento por esse povo, o povo abicaz. Nós pedimos, Senhor, levanta pessoas que queiram ir, dar suas vidas ali para a tradução da Tua palavra ali para este povo. Nós oramos, Senhor, que haja um ressurgimento da Tua igreja ali. Levanta, Senhor, obreiros, levanta missionários com foco para levar o Evangelho para esse povo. Senhor, em nome de Jesus, traz um avivamento ali para aqueles poucos cristãos que vivem ali nessa região. Que a Tua palavra, Senhor, alcance os corações e Teu Espírito Santo prepare aquela igreja ali pequena para que ela possa crescer e florescer e que o Teu nome seja glorificado nessa região. Nós pedimos em nome de Jesus. Então, esse é o meu desafio para a igreja. Nós temos hoje várias igrejas no Brasil que estão orando semanalmente por um povo de lá da região do Cáucaso. E você, quando receber o seu WhatsApp, você pode sentar em casa, quando tiver a sua devocional, você escolhe um povo e você vai poder orar por isso. Mas vamos lá. Tema de hoje, o evangelismo no contexto transcultural. O nosso plano dessa manhã, de maneira rápida, até porque eu quero ver se é possível abrir para alguma pergunta, mas vamos ver. O nosso plano é dividir esse tempo aqui em 3 partes. Primeiro, nós vamos identificar um pouco qual é o conceito de evangelismo. Qual é o conceito de evangelismo? Isso é uma boa pergunta. Segundo, nós vamos fazer algumas considerações sobre o evangelismo transcultural. E, por último, nós vamos resumir aqui, trazendo algumas aplicações práticas com respeito ao que é o evangelismo transcultural, como é que nós vamos começar. Então, primeiro, a primeira pergunta é: o que é evangelismo? Qual é a sua definição de evangelismo? Eu sei que todo mundo aqui tem uma definição. Se eu perguntar o que é evangelismo para você, então vamos lá. Quem aqui pode levantar a mão e dizer a sua definição de evangelismo? O que é evangelismo para você? Não tem certo nem errado, viu? Então não fique com vergonha, não. Simplesmente é o que é evangelismo para você. Vamos lá? Quem é o primeiro? Isso. Boas novas, certo? E o que são as boas novas? Isso. Joia. Que mais? O que é que, quando você vê a palavra evangelismo, o que é que vem no teu coração? O que é que você sente que é o conceito de evangelismo? Alguém mais?
compartilhar o plano de salvação. Então vamos olhar agora, eu trouxe aqui, eu tentei colocar alguma coisa, uma definição exegética, trazer um pouquinho para a gente, o que a Bíblia diz, e também pela questão do Pacto de Lausanne. Então, aqui nós olhamos aqui, meu grego já foi perdido há uns 20 anos atrás, tá bom? Quando eu deixei o seminário. Mas nós temos aqui o substantivo evangelho, né? Evangelion, né? Então, o evangelho, ele é a boa nova, como o irmão falou ali, é a boa nova de que Deus, em Jesus Cristo, cumpriu suas promessas a Israel e que um caminho de salvação foi aberto para todos através de Jesus Cristo. Esse é a boa nova em geral, né? Nós temos acesso a Deus por causa de Jesus Cristo. Essa é a boa nova, né? Marcos capítulo 16, ele tem um erro, Marcos capítulo 16, versículo 15, nós temos ali a palavra euangélio ali escrito, né? Dizendo ali, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Esse substantivo evangelho, ele acontece 77 vezes no Novo Testamento. Agora nós vamos para a palavra, né, o verbo evangelizar, ou euangelizo, evangelizar, né? Aparece 54 vezes, 13 vezes tem a ideia de exatamente falar, pregar o evangelho, anunciar as boas novas. Essa é a mesma palavra que nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, quando diz, contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar, ai de mim, se não pregar o evangelho. Então, nós temos isso aí de maneira bem superficial. Na verdade, a ideia nós temos do substantivo evangelho, o que é as boas novas de Jesus Cristo morreu na cruz, ele é aquele que nos reconcilia com Deus, e aqui nós temos essa ideia. Em 1974, na Suíça, na cidade de Lausanne, houve a grande conferência de Lausanne, e nós encontramos também nesse congresso de Lausanne, sobre evangelização mundial, foi criado, que ficou conhecido como o Pacto de Lausanne. Isso é o que nós hoje, como igreja evangélica, igreja reformada também, nós absorvemos isso também. E eles trouxeram o conceito dentro do Pacto de Lausanne, o que é o evangelismo, o que é evangelizar. E ele diz aqui, evangelizar é espalhar as boas novas de que Jesus Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou dos mortos, de acordo com as Escrituras, e que, como Senhor que reina, Ele agora oferece o perdão dos pecados e os dons libertadores do Espírito para todos os que se arrependem e creem. Isso faz parte do chamado do Pacto de Lausanne, no parágrafo 4, dentro da Igreja Reformada. Aí agora nós vamos chegar na nossa pergunta, né, no nosso tema principal, que é a história do evangelismo transcultural. Onde é que nós podemos começar quando nós falamos em evangelismo transcultural? E a primeira coisa que nós devemos fazer nós precisamos orar, gente. Não tem como você fazer evangelismo sem oração. Nós precisamos clamar ao Senhor. É interessante, eu achei esses dois textos, porque para mim mostram duas perspectivas interessantes com respeito ao evangelismo. Não só o evangelismo transcultural, mas o evangelismo em si. Primeiro foi o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 6, versículo 19 e 20, quando ele diz assim, orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do evangelho, pelo qual eu sou embaixador, preso em correntes. Ore para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre a fazer. Ou seja, se você está pensando em fazer evangelismo, se você está querendo evangelizar, não só a questão do evangelismo transcultural, mas se você quer compartilhar do evangelho, você precisa orar para que Deus lhe dê sabedoria. Sabedoria para encontrar o tempo certo de compartilhar, também tem isso, para encontrar o momento correto, como você vai, quais os textos que você vai usar. Não dá para você pegar aqueles 3 versículos e você usar os mesmos versículos a vida toda, porque Deus é um Deus dinâmico e nós temos necessidades pessoais, específicas, cada um, e Deus nos alcança de maneira diferente. Se eu fosse abrir aqui para dizer como foi que Deus lhe alcançou, como foi que Deus lhe trouxe para a igreja, nós vamos ter talvez 100
100 histórias aqui totalmente diferentes, porque Deus é um Deus individual, Ele vê a sua necessidade. Então, nesse caso aqui, nós vemos que um aspecto do evangelismo é você pedir essa coragem de Deus, pedir essa determinação que vem de Deus, pedir a sabedoria de Deus, para que você possa fazer o evangelismo. Aí vem um segundo aspecto, o outro lado da moeda, que eu achei muito interessante, que é em João, capítulo 6, versículo 44, que diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Gente, Deus, nós somos presbiterianos, nós cremos que é Deus que elege, é Deus que atrai, e eu confesso a você, muitas vezes eu tenho, Senhor, manda no meu caminho aqueles que são os eleitos. Não é verdade? Humanamente falando, eu digo, Senhor, mas eu vou falar para quem não é eleito, mas a gente não sabe quem é, né? Não está escrito na testa assim, né? Brilhando, eleito, 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 não dá. Você tem que pregar para todo mundo. Mas, Senhor, manda as pessoas certas, aquela que o Senhor escolheu, antes da fundação do mundo. Porque ali é só balançar na árvore que vai cair. Mas nós sabemos que não acontece assim. Mas a gente tem que pregar para todo mundo. Mas esse texto é interessante, é no sentido de o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer quando nós falamos de evangelismo? Eu preciso orar, eu preciso clamar a Deus. Clamar a Deus, pedindo determinação, pedindo coragem, pedindo sabedoria. Mas eu preciso também orar para que Deus age no coração da pessoa que eu vou levar o evangelho. Se é o seu amigo lá no trabalho, na escola, se é um familiar, se é um marido, quem quer que seja, você diz, Senhor, amolece aquele coração. Eu ouvi há um mês atrás uma história de um filósofo cristão, e ele dizia o seguinte, que ele vendia amendoim numa parada de trem, lá nos Estados Unidos, e ele ia bem cedinho para lá, e quando ele entrava no trem, que era uma cidade pequena, indo para uma cidade grande, então o pessoal trabalhava lá e voltava. Aí ele entrava naquele trem, naquela paradinha, e ele dava, você sabe aquele negócio, dava só um amendoim para o pessoal experimentar, para dar o gostinho, né? Aí ele disse que ele dava o gostinho, a maioria não comprava, porque era cedo pela manhã, né? Estavam indo trabalhar, mas ele deixava ali um gostinho do amendoim. Aí ele dizia, a maioria não comprava nada. Mas era quando eles voltavam de 5h30 da tarde, 6 horas já perto da noite, eu vendia muito. Aí ele diz o seguinte, eu tentava fazer isso para despertar o desejo das pessoas de comerem o meu amendoim. Aí ele diz assim, mas no mundo espiritual isso não existe. Por mais do que eu faça, somente Deus pode despertar a sede e a fome espiritual. Então, nós como igreja, nós queremos, o primeiro passo para o nosso evangelismo é orar, é buscar Deus, orando por nós e orando pelo aquele que nós vamos levar o evangelho. Aí vem um segundo ponto aqui, segunda ideia aqui é, nós precisamos, quando nós falamos em evangelismo transcultural, nós precisamos conhecer a cultura deles, nós precisamos entender a cosmovisão de mundo de alguém, porque a cosmovisão dele vai afetar a concepção que ele tem de pecado, de justiça e assim vai. Os antropólogos cristãos, né, os antropólogos, eles dizem que existem, no geral, pelo menos, são 3 culturas que expressam 3 diferentes tipos de resposta ou entendimento sobre o pecado. E esse é o lado, eu acho que é mais importante, que nós, como igreja, quando nós falamos em evangelismo transcultural, nós precisamos estar abertos. A primeira cultura é chamada a cultura da culpa, que é a nossa cultura, a cultura ocidental. Os ocidentais, vindos de uma cultura de culpa, ele normalmente usa terminologia jurídica, não é verdade? Quando a gente vai pregar o evangelho, nós usamos palavras como juiz, obras, punição, dívida. Nós usamos isso muito no nosso evangelismo e faz sentido para nós. E esses termos, está na Bíblia, claro. Mas esses termos, apesar desses termos e conceitos, estão nas Escrituras e comunicam bem para a gente entende a história de que Jesus é o nosso advogado, aquela coisa toda faz sentido para nós. Quando nós olhamos para o muçulmano, por exemplo, essa metáfora ele é inútil,
Porque para o muçulmano, na verdade, esse conceito de culpa pessoal, não faz muito sentido para ele. Então, o que adianta você pregar o evangelho para ele, dizendo que ele é culpado, se para ele aquilo não tem... Eu não me sinto que eu sou culpado. Então, não faz sentido. Então, essa ideia de que nós precisamos conhecer a cultura, a cosmovisão daquela pessoa que nós vamos levar o evangelho. E isso, qual é a implicação? Qual é a implicação dessa realidade? Qual a implicação de que nós, como igreja, quando nós vamos fazer o evangelismo transcultural, ou você aqui, quando você vai e encontra, sei lá, no seu trabalho, tem um amigo, um muçulmano, qual a implicação para você que vai levar o evangelho para ele? Você precisa repensar como você vai transmitir o evangelho. Porque se você for transmitir da mesma maneira que você transmite o evangelho para um brasileiro, não vai funcionar. Você precisa pensar quais são as metáforas que nós vamos fazer. Agora, falando mais sobre isso, que é dentro, nós temos uma segunda cultura, que é chamada a cultura da vergonha. Essa cultura da vergonha, elas são culturas influenciadas pela pressão da comunidade, não pela consciência individual. Isso aí está dentro do povo muçulmano, é assim mesmo. No Quirguistão é assim também. O que orienta o comportamento, a consciência de um indivíduo muçulmano não é a consciência individual dele, mas é a consciência da comunidade, da família que ele vive. Os membros dessa cultura, eles preservam sua honra, sua reputação na comunidade, aderindo às expectativas da comunidade. Por que acontece, por exemplo? Aqui no Brasil, minha esposa era católica, certo? Ela se converteu quando tinha 18 anos, por aí. A avó dela, que é católica, disse para ela assim, olha, eu perdi minha neta, porque ela era católica. Mas, anos depois, a avó dela disse, bem-aventurado o Deus da minha neta, pelo testemunho dela, pelas mudanças, pelo nosso casamento. Mas, mesmo naquele momento que a avó ficou triste por ela ter se tornado evangélica, protestante, no termo mais assim, ela nunca foi expulsa de casa. A família não se sentiu envergonhada. Não, eita, não posso apresentar a Andréia para ninguém porque ela é uma evangélica. Não, nós não passamos por isso. Mas o povo muçulmano tem a relação de vergonha. Por que acontece? Quando um cristão, quando um muçulmano, um filho se converte, quando não morre, que a família o mata, expulsam de casa, que é para justificar e para mostrar, para apagar a vergonha que a família tem porque essa pessoa deixou o islamismo. E essa honra e vergonha não vem do nosso relacionamento com Deus, segundo o islamismo. A honra e a vergonha vêm da comunidade. Quem atribui a honra para o muçulmano não é Alá, não é Deus. Quem atribui a honra para aquele membro da comunidade islâmica é a comunidade, é a família que vai dizer, você é uma pessoa honrada, ou você é uma pessoa que nós nos envergonhamos, vocês não fazem parte da nossa comunidade. O que é que nós podemos dizer, então? Eu acho que essa é a grande pergunta. Como nós, pelo menos para iniciar, como nós vamos nos aproximar para alguém que tenha essa cosmovisão da cultura da vergonha? Eu acho que a gente pode começar, talvez, dizendo assim, olha, Deus quer honrar você como filho. Deus quer honrar você como filho. Nós podemos dizer assim, olha, Ele nos criou com glória e honra para viver na família de Deus. Mas a nossa deslealdade nos afastou e nós somos expulsos da família. Olha a vergonha aí. Nós estamos envergonhados diante de Deus por causa da nossa vida, porque nós vivemos separados de Deus. Nós podemos dizer também a deslealdade de Adão, já que Adão e Eva está no Corão também, nós podemos dizer que a deslealdade de Adão e Eva fez com que todos os que vieram a partir deles
se tornassem órfãos espirituais. Nós podemos dizer isso. Tem alguma coisa aqui errada que eu falei? Não. Está tudo isso na Bíblia, porque nós conseguimos, dentro das Escrituras, encontrar essas metáforas. Nós podemos dizer aqui, nós somos separados do nosso Pai, porque nós somos envergonhados através de Adão e Eva. Nós podemos continuar dizendo que a morte vergonhosa de Jesus cobriu a nossa vergonha. Por causa de Jesus, eu sou honrado novamente. Nós podemos dizer que a cruz restaurou a vergonha de Deus e trouxe reconciliação novamente. Nós somos adotados como filhos dignos de uma nova herança. São maneiras. Lógico, aqui não existe receita de bolo. Deus tem que dar o momento certo, a maneira certa, para você compartilhar. Agora nós encontramos uma terceira cultura. Nós temos a cultura da culpa, que é a nossa, a cultura ocidental. Nós temos a cultura da vergonha, que tem a ver com a comunidade é que atribui vergonha ou honra, certo? E nós temos também a cultura do medo, é uma terceira. Essa cultura do medo, essas pessoas dessa cultura, estão baseadas no medo, acreditam que os espíritos invisíveis habitam no mundo físico. Isso aí nós vemos, na África, por exemplo, tá? Então, esse é um tipo de cultura. Esses espíritos, eles são responsáveis pela maioria das coisas, boas ou ruins, que acontecem a eles. E eles trabalham duro para poder manipular esses espíritos. Eles trabalham duro, ou para apaziguar esses espíritos, para que eles possam se sentir seguros e bem-sucedidos. Essas práticas mágicas, podem ser amuleto, feitiço, incenso e assim vai. Para essas culturas, a nossa vida é uma batalha espiritual constante, sempre existe, porque tem espíritos que vão interagir na nossa vida a todo momento. Então, como é que a gente pode fazer isso, né? Então, essas palavras como libertação, cura, escuridão, proteção e bênção, podem exatamente mostrar para essas pessoas dentro dessa cultura como Jesus nos liberta da escravidão espiritual. Que está na Bíblia também? Está. Como é que nós podemos apresentar, então, o Evangelho para alguém de uma cultura baseada no medo? O que é que nós podemos dizer? Primeiro, que Deus é o Rei soberano. Ele criou pessoas para governar toda a sua criação e experimentar suas bênçãos espirituais. Mas Adão e Eva, eles se rebelaram contra Deus. Então, como consequência, nós vivemos como escravos de Satanás. Isso está na Bíblia? Está. Estão entendendo aqui? Existe uma diferença, a metáfora é usada de maneira diferente. Aqui diz também, nós podemos dizer, olha, Jesus, ele é o guerreiro que conquistou os poderes do mal para libertar os cativos do domínio de Satanás. Não tenha medo de dizer isso, não. Você não está sendo pentecostal, não. Né? Porque eu já sei que já teve gente, eita, falar isso, eu estou parecendo os irmãos ali do... Né? Não, porque está na Bíblia isso. Dessa maneira que você está falando, eu não estou falando dos exageros, não. Estou falando do que está aqui. Através de Jesus, Jesus está nos libertando do império das trevas para o império do amor de Deus. Então, está aqui nas Escrituras. Aqui, você deve crer e receber Jesus para aceitar o Espírito de Deus e assim vencer o poder do pecado e vencer o poder do pecado dos demônios de Satanás através de Jesus Cristo. Você precisa receber para receber esse poder. Não são os rituais e magia que lhe protege, somente Jesus realmente fornece paz e proteção. Eu quero lançar aqui essa ideia. Imagina um diamante. Eu sei que o diamante tem várias faces, né? Mas vamos tentar criar a imaginação aqui. Imagine que um diamante tem 3 faces. Imagine que cada face desse diamante é uma visão cultural diferente. Tem a visão da culpa, a visão do medo e a visão da vergonha. O Evangelho, esse diamante, é o mesmo. A estrutura é a mesma. Mas acontece que quando eu estou andando na rua, quando eu vou no meu trabalho,
Se eu sei que eu estou evangelizando, quando eu estou no Quirguistão, quando eu vou estar conversando com um muçulmano, que eu começo a me relacionar com ele, conversar com ele, eu preciso girar o diamante para ele ver o diamante na perspectiva da culpa, ou do medo, ou da vergonha. Mas o conteúdo do Evangelho é o mesmo. Eu não estou falando aqui de você mudar o Evangelho de maneira nenhuma, porque nós vimos aqui que nós encontramos essas metáforas nas Escrituras. Nós só precisamos pedir a sabedoria de Deus, a sabedoria do Espírito Santo, para nos ajudar a aplicar a metáfora que vai causar impacto, vai chamar atenção, vai abrir os olhos espirituais daquela pessoa a quem nós estamos evangelizando. Primeiro, ore, clame para que Deus, clame por você, para que Deus lhe dê sabedoria, para que Deus lhe dê coragem, que não é fácil. Ore para que Deus prepare o coração da pessoa que você está evangelizando. Estude a cultura de quem você está falando, para quem você estava falando. Tenta descobrir, preparar quais seriam as metáforas dentro do Evangelho, sem mudar, não estou falando mudar nada, o Evangelho é o mesmo, mas qual a metáfora que vai alcançar mais o coração dele. Mas em terceiro, e não menos importante, abra a tua boca, compartilhe. Nós não podemos ser agentes secretos de Jesus Cristo. Eu lembro que eu estava no terceiro ano colegial, né? Não sei se você nem sabe o que é terceiro ano, né? Mas na minha época era terceiro ano, e eu era descrente, e eu estava numa festa, e eu conheci lá uma amiga minha, né, na verdade, estudou comigo desde o primeiro ano científico, né, naquela época, e depois eu me converti e eu estou na igreja. Quando eu chego lá, eu vejo essa menina, né? E eu vi, vem cá, você é dessa igreja? Ela fez, sou aqui desde que eu nasci. Eu digo, você não tem vergonha, não? Você não tem vergonha, não? Como é que eu nunca soube? Você nunca disse que você era cristã. Como é que eu nunca vi você evangelizando ninguém na escola? Ela morreu de vergonha. Mas isso aí é uma lição que eu quero dizer que nós temos na igreja muitos agentes espirituais, ou melhor dizendo, agentes secretos de Jesus. Nós precisamos compartilhar. Nós precisamos orar, nós precisamos descobrir qual o perfil e nós precisamos abrir a nossa boca. Eu amo o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz assim, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Paulo diz aqui que o Evangelho, ele é o poder de Deus. Nós precisamos abrir a nossa boca, porque quem converte, quem convence, quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Agora, precisa de nós a disponibilidade para abrir a nossa boca. Quando nós compartilhamos o Evangelho, nós precisamos confiar no poder do Evangelho puro e simples. É o Evangelho de Deus, que ele é poderoso para salvar, não os nossos métodos, nossas habilidades de enfeitar o Evangelho, fazer um pacotinho bonitinho. Não, é o poder de Deus, é o Evangelho. E nós precisamos investir nisso. Então, vamos agora para algumas aplicações práticas. Primeiro, a grande pergunta é como comunicar o Evangelho de forma clara àqueles de culturas de vergonha ou medo. Então, primeiro, nós precisamos orar pela intervenção de Deus. Intervenção de Deus na sua vida, na minha vida, para que Deus nos dê sabedoria, mostre o momento certo, e orar por eles, para que Deus abra o coração. Isso é a primeira coisa. Segundo, nós precisamos contextualizar o nosso evangelismo, criando novas metáforas. Estude, veja como você pode compartilhar para essas pessoas, como nós podemos expressar o evangelho puro, dentro da Bíblia, mas de uma forma, usando metáforas que vão fazer sentido para aquela pessoa. E o terceiro é compartilhe e viva o Evangelho. Nós precisamos abrir a nossa boca, nós precisamos ser Jesus para eles. Deus nos chamou para nós sermos Jesus. Então, num processo de evangelismo,
pensando, por exemplo, no Quirguistão, quando nós moramos fora, aquela coisa toda, o que é que você tem que fazer? Chame para tomar um chá, chame para tomar um café, não tenha medo não, viu? O muçulmano não morde não, viu? Outras culturas não mordem não. Você tem um colega seu que você conhece, chame para comer uma pizza, né? Não vá pedir uma pizza de porco, mas peça outra pizza e sente lá e converse com ele. Faça amizade. Já dizia um livro muito antigo que eu li no seminário, ó, dizia assim que a amizade é a chave para a evangelização. Você precisa ganhar o direito de ser ouvido. É assim que funciona no campo missionário também. Eu não chego lá com o André, chega lá com um cartaz lá de gravata, sabe como é, né? De gravata, de terno, aquele terno verde, azul, amarelo lá na rua, só Jesus salva. Não, porque primeiro eu vou preso logo, vou expulso. Mas o que é que nós fazemos? Nós começamos a conhecer as pessoas, o vizinho, um amigo que apresenta outro, a gente chama para tomar um chá, e lá no Quirguistão chá e pão de manhã, pão e chá no almoço, e chega de noite, é o que sobrou do café da manhã e do almoço, certo? Então, o que acontece? Nós precisamos usar isso, não tem nada melhor do que uma mesa para a gente discutir. Aí você vai o quê? Vai falar sobre a vida. Você não chega lá dizendo já, ó, Jesus salva, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, pelo amor de Deus. Não é assim. Você vai primeiro comer 1 quilo de sal com eles. Sabe o que é 1 quilo de sal? É porque leva tempo. Levar o evangelho para não só aqui no Brasil também, eu posso dizer, não é uma coisa só aqui, mas levar o evangelho transcultural não é fast food, gente. Leva tempo, você vai conhecer, você vai sentar. Eu estava na igreja, lá na Igreja Internacional, que eu era pastor, e eu recebi uma ligação dizendo, olha, tem um casal, tem duas famílias de refugiados muçulmanos, xiitas, que vieram para o Quirguistão, são muçulmanos, mas precisam de ajuda, e eles conheceram alguém que indicou a igreja. Eu disse, não, vamos tomar um café, fala inglês, eu falo russo, falo inglês, mas eu não falo face e nem dário, então tem que alguém falar inglês. Não, o rapaz, ele tem um que fala inglês um pouquinho já que dá. Aí eu me sentei no café com eles, eles se apresentaram, e no final das contas, eles pediram ajuda para aluguel, aquela coisa toda, não podia trabalhar no Quirguistão, aquela coisa toda. E eu disse, olha, nós vamos tentar, vamos orar por você, mas vamos pedir uma coisa para você, que tal, se de 15 em 15 dias vocês viessem sentar com a gente aqui num café, um restaurantezinho, né, uma cafeteria, e aí a gente olhava, desde pegava lá o Injil, que é como diz assim o Novo Testamento para o muçulmano, né? Vamos olhar, aí eu dizia, desde o Antigo Testamento, vê a história de Abraão, de Moisés, que estão tudo no Alcorão, né? Então, para eles, e eles estavam em necessidade, né? Em necessidade, meu filho, o que você me der, eu quero, porque eu preciso de dinheiro, eu preciso sobreviver, preciso comer pão, né? E eles toparam, né? Eu disse, olha, e outra coisa, será que seria possível, vocês, não precisa toda semana não, mas se for possível, seria legal, ir lá na igreja para conhecer as pessoas, seria muito bom. Eles começaram a ir, e de 15 em 15 dias eu sentava com eles estudando a história, né? Sentava, abria lá e lia a história, contava a história e fazia algumas aplicações, e eles me perguntavam as coisas e tal. 1 ano se passou, reunindo de 15 em 15 dias, até que eu cheguei em João capítulo 3, o encontro de Jesus com Nicodemos. E quando eu estava ali sentado com eles chegaram para mim e disseram, Marcos, né, porque lá eu evitava, eu não chamava de pastor, né? Aqui eu sinto dor, até quando diz assim, reverendo, chega dói nos meus ouvidos, né? Porque eu nem pastor eu era no Quirguistão, né? Então, quando fala reverendo, aí é que eu sinto o peso da cruz nas costas, né? Enfim, mas isso não era para estar aqui no texto, não, mas tudo bem. Enfim, eu sei que depois que eu estava em João capítulo 3, quando eu falei a história de Nicodemos, eles chegaram ali naquele local público e disseram, olha, Marcos, eu quero isso, eu quero nascer de novo. Aí eu fiz, não, vocês não entenderam o que eu estou dizendo. Aí ele disse, não, nós entendemos. É isso aí, eu quero nascer de novo. Eu sei que minha história passada está errada e eu quero começar de novo. Eu quero nascer de novo. Eu digo, não, eu preciso explicar tudo de novo. Vocês não entenderam. Quer dizer, quem tinha pouca fé era eu ali naquele momento. E foi tão legal agora que eu conversando com o pastor Marcelo, né? Marcelo que esteve aqui há um pouco tempo atrás, que por sinal o pastor Marcelo, quando eu me converti, ele estava do meu lado. Isso aí, ele tinha 4 anos mais novo do que eu.
Eu tinha 20 anos, ele tinha 16, 17, e ele pensava que eu estava ficando endemoniado, porque eu era espírito, estava começando a me tremer. Então, depois ele me disse isso. Aí o pastor Marcelo disse que aconteceu a mesma experiência com ele, com os Rúpita. Depois de 16 anos pregando o evangelho, veio aqueles 2 ou 3 Rúpita e disse assim, eu quero aceitar. E ele disse, não, você não está entendendo. Eu disse, então eu não estou sozinho. Acontece isso. Mas por que eu estou trazendo isso? É porque é o evangelho, é o poder de Deus, é relacionamento. 1 ano tomando café com eles, pagando a conta também, né? Porque é por isso que eles vinham, né? Que eu pagava o almoço deles. Então eles vinham, almoçavam, e aí o Espírito Santo de Deus, semana por semana, vai preparando. E aí eles aceitaram a Cristo, meses depois eles foram batizados, e depois, infelizmente, o Amam teve um ataque do coração 6 meses depois. Mas eu creio plenamente que dentro do propósito, da economia de Deus, Deus trouxe aquele homem, aquela família, e ele aceitou a Cristo, foi batizado, estava na igreja, e ele está hoje lá na presença do Pai. Então, esse é o meu desafio para a igreja. Eu sei que foi voando, mas nós precisamos clamar, nós precisamos observar a cultura que nós vamos pregar, e nós precisamos compartilhar, confiando no Evangelho, que é o Evangelho puro e simples e que transforma. Amém? Amém. Tenho 15 minutos. Que bênção, falei rápido mesmo. Então, se tiver alguma dúvida sobre missões, sobre islamismo, sobre o Cáucaso, se quiser ir com a gente já pode me dar meu nome, que a gente está levando, viu? Então vamos lá. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tem lá o microfone ali, está ali atrás, melhor ainda, porque você falar com máscara, é só o Espírito Santo para traduzir, viu? Porque é difícil entender. Tem alguém aí, alguma pergunta sobre ou o Quirguistão, ou o islamismo, ou o Cáucaso, o que você quiser perguntar, ou sobre o que a gente falou aqui agora, a gente tenta responder. Vamos lá. Tem alguém aí? Isso. Noemi, muito obrigado. Você já começou para abrir o gelo, né? Eu gosto disso mesmo. Eu queria perguntar sobre esse contato que vocês tiveram muito contato com muçulmanos, né? Assim, qual é a maior barreira assim que vai encontrar? Qual a visão que eles têm dos cristãos e qual a maior dificuldade que a gente pode ter em se aproximar com alguém que seja muçulmano? Certo. Eu acho que também tem o seguinte, depende muito de onde você está. Uma coisa é você se encontrar com um muçulmano aqui no Brasil, outra coisa é você conhecer um muçulmano lá no Afeganistão, no Quirguistão, porque existe a pressão da comunidade, você está entendendo? Uma técnica que nós temos e que é reconhecido, nunca evangelize 2 muçulmanos de uma vez só. Tem que ser individual. Por quê? Porque um vai ficar de olho no outro com medo de que ele falou alguma coisa negando o islamismo. Então, esse evangelismo tem que ser pessoal, na maioria das vezes. Lógico, se Deus... O anjo mandou dizer, fala para os 2 agora, aí você obedeça. Mas, no geral, tem que ser individual, por causa daquela história da vergonha, da pressão, da comunidade. Um fica escorando no outro, você está entendendo? Uma facilidade que nós temos é que, muito mais do que brasileiro ou do ocidental, o islamismo, o muçulmano, é fácil de falar sobre coisas espirituais, faz parte da vida deles. Quando a gente tenta evangelizar para uma pessoa que a gente conhece na rua, no trabalho, né? É fácil falar de futebol, é fácil falar sobre política, é fácil falar sobre várias coisas. Mas quando você diz, vamos falar sobre espiritualidade, religião, muitos se afastam. Não, isso aí é pessoal, isso aí, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, o que ajuda com eles, primeiro, é porque a religiosidade faz parte da cultura. Então, é fácil você falar. Segundo, você tem aquela questão dos relacionamentos, você tem que construir primeiro. Agora, a figura de Jesus, não comece lá já dizendo que Jesus é filho de Deus. Não comece já com isso, porque isso é coisa que você pode tratar depois. Mas você não vai começar com algo que é totalmente divisório. Então, você tem que tentar achar pontos que vão atrair. Então, por exemplo, no Corão está lá presente que Jesus, ele nasceu da Virgem Maria. Está lá no Corão, certo? No Corão também você encontra textos que diz assim que Jesus foi uma das pessoas que não pecou. Não tem lá nada falando de Jesus, como atribuindo a ele nenhum tipo de pecado. Para Mohammed,
o próprio profeta diz que ele tem. Mas você não encontra com Jesus. Certo? Então, existem coisas, você não vai atacar, lógico, nós não precisamos atacar ninguém, você não precisa atacar Muhammad, você não precisa, para quê? Para que fazer isso? Não tem necessidade, a partir do momento que você ataca a religião como todo, você quebra a ponte de comunicação. Uma das coisas que eu sinto bem dificuldade com o mundo islâmico, e eu digo aí, não tenho vergonha, eu digo para todo mundo, pode aparecer onde for, é o sentido de que o islamismo ele só fala em liberdade religiosa onde eles são minoria. Porque quando eu estou conversando com muçulmano, a gente entra num contato e diz, olha, me diga um país de maioria muçulmana que existe verdadeiramente liberdade religiosa. É só dizer um. Me diga. Não tem. Todos os países que eu conheço que são de maioria muçulmana, eles fecham as portas para todo mundo. Ninguém tem direito a dizer nada, a pensar do lado contrário. Agora, quando estão em minoria, que aí é questão, no Brasil, você compartilhar com o muçulmano, é muito mais fácil, porque eles são minoria aqui. E eles vão ter que me ouvir. Essa é a história. Então, eles não vão ter o mesmo comportamento que eles teriam num país de maioria muçulmana. Você está entendendo? Agora, isso tudo, é como diz, não é fatia de bolo, gente. Eu acho que é oração, é vida de Jesus. Você precisa viver como Jesus para eles. Naquele momento, se ele tem, você sabe que aquele seu companheiro de trabalho lá, não sei, está passando por uma necessidade, alguém está doente, você chega lá e diz, eu posso orar por você, eu posso levar, eu levo no hospital. Esse tipo, assim, ser Jesus, aquela pessoa perto. Você fazendo isso, não interessa se é um muçulmano, eu sei até mesmo no Brasil, na verdade, mas você fazendo isso, você vai ganhar o direito de ser ouvido. Essa é minha questão. Entendeu? Ok. Mais alguma? Ali, por favor. Tem duas perguntas, na verdade. Primeiro, por que você escolheu o cristão, né? E quais foram as suas maiores dificuldades no começo, quando você chegou lá? Certo. Primeiro, porque era mais barato. Tá rindo, mas é verdade. Deixa eu contar a história aqui rapidinho. Eu recebi um chamado, eu e Andréia, para ir trabalhar com o povo russo. Isso foi em 91, na queda da União Soviética ali. E quando teve aquela queda, eu fazia psicologia na Universidade Federal de Pernambuco, eu disse, eu vou para o seminário, eu quero me preparar para ir, certo? Só que missões dentro do propósito de Deus, a gente não entende, não é fast food, não. Do dia que eu recebi o chamado, do dia que eu entrei no chamado Rússia, demoraram 16 anos. Eu tive câncer, foi um processo longo, 16 anos, mas também, por sua vez, tem 16 anos que eu estou lá. Então, nessa história, tem 32 anos de jornada. Tá? Então, eu fui para Moscou em 2002, porque foi daí que surgiu também, vamos para Moscou trabalhar na Rússia, mas naquele momento ali, o custo do dólar estava tão alto, uma dificuldade tão grande ali, que para mim, eu já compartilhei com algumas pessoas aqui do núcleo de missões, eu dizia, olha, o mais importante é a disponibilidade do coração. Gente, não fique decepcionado não, viu? Mas Deus não precisa de você para cumprir a obra missionária, nem a mim. Muitas vezes até eu atrapalho, certo? Deus é o Deus da missão, a missão pertence a Ele, mas Ele deu à igreja, a mim, a você, o privilégio de fazer missão com Ele. Mas a honra, a glória, e quem vai terminar o serviço é Deus, não é por causa da igreja, certo? Mas, naquele momento ali que eu fui para a Rússia com coração com o André, dizendo, nós vamos para a Rússia, e eu vi algumas dificuldades, o que foi que eu fiz? Naquele momento de oração, eu disse, Senhor, nós queremos ir para a Rússia, abra as portas, nós queremos falar com o povo russo, abra as portas, nós estamos disponíveis, seja para onde for, eu vou. E aí, naquele momento, olha, surgiu, olha, tem uma equipe sendo formada lá, está lá no Quirguistão, fala russo, na Ásia Central, é mais barato, eu disse, lá. E nós somos. Agora, nós fizemos tudo que podia dar errado. Nós chegamos lá com um menino de 3 anos de idade, aracajuano, comedor de farinha, Elizabeth tinha 5, eu não sabia falar russo, meu inglês era the book is on the table, e chegamos lá. Quando nós chegamos, eu não tinha noção de que tinha tanto muçulmano lá. Eu pensava que a maioria era russa. Quando eu cheguei lá, eu digo, eita, isso aqui é um país muçulmano? Né? Veja a qualidade de preparação que eu tinha 16 anos atrás. Mas pela graça de Deus e pelo coração
disponível, Deus vai fazendo a obra, Deus vai capacitando, e a gente teve a oportunidade de discipular kirguizes, russos, de trazer pessoas a Cristo de outros lugares, tornar pastor de uma igreja internacional lá, pela graça de Deus, foi graça de Deus mesmo, entendeu? Mas a nossa ida para lá começou nessa questão, disponibilidade. O tempo é de Deus, o momento é de Deus, o lugar é de Deus. Eu não creio, em raras exceções, como vem aquele anjo que foi dizer para Paulo, passa para Macedônia, é lá que eu quero você. Em raras exceções, eu não creio muito o chamado assim, eu só vou servir a Deus naquele lugar, porque eu acho que a luz que brilha mais forte longe é a luz que brilha mais forte aqui presente. Então, se você tem um chamado missionário, se você quer se envolver na obra, você precisa começar a fazer missões aqui na igreja, participando dos trabalhos da igreja, se envolvendo nos pontos de pregação. Você precisa começar aqui, porque é assim que você vai mostrar a sua paixão, o seu coração, e você vai ser confirmado não só pelo conselho da igreja, mas principalmente pelo aquele que chama, que é o Senhor. Tá bom? Vamos lá. Mais algum ali? Você poderia falar um pouco sobre o seu projeto agora, o projeto da família na Geórgia, e os passos que virão, como é que isso vai se desenrolar? Isso, obrigado por perguntar, gostei tanto, porque agora meu coração, eu não sou sanguíneo, né? Diz que eu sou hemorrágico, né? Então, eu já estou lá. Então, acontece o seguinte, como eu disse, nosso propósito, porque essa questão financeira é algo que pesa, lógico. Nós tínhamos medo, mas colocamos diante de Deus, porque eu disse, olha, a gente vai para o Brasil, vai passar um ano lá, e as igrejas, de repente, podem nos abandonar, porque a gente saiu do campo, né? O que vai fazer? Nós começamos a orar, e nós dissemos, olha, Deus é o Deus que chama, é o Deus que supre, de uma forma ou de outra, é Ele que vai. Mas a gente sentia, assim, os passos que nós devemos fazer. Então, vamos lá, respondendo aí, a ideia era vir no final do ano, porque aí a gente passaria um ano para cuidar da saúde. Lembra, foram 16 anos no campo, então a gente precisava nos preparar para um novo recomeço, uma terra que a gente nunca viu, mas graças a Deus pelo YouTube, que eu já passei muito lá na Geórgia, certo? Que não tinha na época do cristão. Graças a Deus, porque a gente pode aprender um pouco do georgiano, que não é brincadeira, uma ruma de cobrinha, entendeu? Mas a gente está animado para aprender. A facilidade de lá é porque o pessoal acima dos 35, 40 fala russo, porque foram dominados pela Rússia, e o pessoal abaixo dos 25, 30, muitos falam inglês, então nós falamos russo, nós falamos inglês, então nós já entramos lá com essa camada, com essa facilidade de comunicação. Mas nós queremos aprender o georgiano, até para fazer um pouquinho eles rirem, né? Que eu ia falar georgiano com o meu sotaque de Aracaju, vai ficar uma coisa bem chique. Entendeu? Isso é o processo. Só que aí, com a doença da mãe da Andréia, minha sogra, nós tivemos que voltar a toque de caixa para cuidar dela. Então, é isso que a gente está fazendo agora. Mas, em janeiro, o Palavra da Vida, o seminário Palavra da Vida, nos convidou, já vinha convidado já há uns 7 anos, para poder passar um ano específico ensinando missões no seminário lá em Atibaia. Então, nós vamos morar lá durante um ano, e agora, no primeiro semestre, eu vou ensinar História de Missões e História de Missões e Introdução a Missões no primeiro semestre. Segundo semestre, se eu não me engano, é Antropologia e Teologia de Missões. Então, um ano ensinando, tentando trazer a ideia de missões para os jovens ali. E naquele ano de 2022, agora, nós vamos estar levantando mais sustento, cuidando da nossa saúde, divulgando nas igrejas e, principalmente, nós queremos visitar igrejas e passar o projeto para que as pessoas, as igrejas conheçam, levantem os seus olhos para o Cáucaso e comecem a orar por esses povos. E nós cremos que essa é a vontade de Deus, para que os povos sejam alcançados, primeiro com os nossos joelhos, né? Alcançando lá. Mas a nossa chegada lá, se Deus quiser, nos der saúde e a parte financeira para a gente poder complementar o nosso sustento lá, nós queremos chegar lá na primeira semana de fevereiro de 2023. Porque dia 13 de fevereiro é meu aniversário, 54 anos. E eu quero comemorar o meu aniversário lá na Geórgia, sem entender nada do que o povo está falando. Mas agora eu estou indo só eu e a Andréia, né? Eu e a Andréia fica mais fácil, né? Só com backpack e vamos embora, né? Isso. 3 minutos. Oi. Pastor, aqui, ó. Eu queria perguntar como é que foi na sua experiência como missionário, como se dá no campo missionário a relação com os cristãos ortodoxos russos? Se vocês têm contato com eles,
se vocês desenvolvem algum tipo de parceria no evangelismo, ou se você prefere, por exemplo, só lidar com evangélicos mesmo. Como é que funciona isso no campo missionário? Rapaz, essas perguntas que estou fazendo não foi nem carne nem sangue, não. Foi o Espírito Santo que tem revelado essas perguntas. Viu? Que é bênção, porque está trazendo coisas que realmente a gente tem trabalhado no nosso coração. Graças a Deus, desde o início, o nosso coração sempre foi um coração muito aberto. Então, eu não tenho um foco com um povo específico mais. Eu quero pregar onde eu vou, eu tento pregar para todo mundo, o que tiver, e quero mobilizar a gente para que cada um, Deus mostre aonde cada um vai, para poder viabilizar, facilitar essa chegada. Quando nós estávamos no Quirguistão, a nossa ênfase nunca foi para o ortodoxo, nunca foi. Eu já entrei numa igreja ortodoxa, mas eu nunca fui, certo? Nunca evangelizei, nunca foi algo direto. Mas quando nós começamos, como eu comecei, sentado com a Andréa, a desenvolver esse projeto, a pensar, como eu disse ali no vídeo, né? Quais são as razões? Por que nós vamos para Tbilisi? Tbilisi tem mais ou menos 11% a 15% da população, uma população de 3 milhões. O país, eu acho, é menos de 6 milhões. Eu não lembro aqui agora a coisa, mas de 11% a 15% do país são muçulmanos. A maioria é ortodoxo. Ortodoxo georgiano, que é diferente, certo? Então, existe. O ortodoxo georgiano é bem parecido com o católico, né? Então, você olha lá a diferença, você vai ver que não tem aquelas estátuas, porque para o ortodoxo, se você não sabe, a idolatria está nas 3 dimensões da estátua, certo? Mas lá tem as figuras de Jesus, o negócio de gesso, os cabas vão lá, passa a mão, tem o santo, faz aquele negócio que é o lado contrário, na verdade. Um é para cá, outro é para lá. Né? Eles têm o patriarca e tal, mas precisam de Jesus, do mesmo jeito. Então, para responder a você, no nosso coração, o que Deus tem orientado para nós é o seguinte, nós escolhemos a Geórgia por ser uma ponte de transição para todos aqueles países ao redor, que são de maioria muçulmana. Dentro da Geórgia, existe, como no projeto Joshua diz, que são 16 povos não alcançados ali dentro da Geórgia, só que como eles vivem ali na Geórgia, num ambiente que eu não tenho pressão do islamismo tradicional, eu tenho mais liberdade de compartilhar com eles, porque eles são minoria. Estão entendendo? Então, a ideia nós vamos começar, a primeira fase é exatamente tentar descobrir aonde estão esses bolsões de pessoas, essas vilas, né, que tem esses povos islâmicos ali. E nós temos pessoas que viajam para lá, que moram na capital, por exemplo, do Irã, do Azerbaijão, da Turquia, que é vizinho. Então, nós temos acesso ao povo muçulmano. Mas, paralelamente a isso, nós queremos abrir a nossa casa, nós queremos entrar em contato com aqueles que Deus colocar ao nosso redor. Nós queremos chamar para comer, né? Eles gostam muito de pão, tem um pão maravilhoso chamado khachapuri, que é uma delícia, que tem cheio de queijo dentro. Então, a gente tem que chamar para eles nos ensinar. Senta, toma um chá, conversa, e aí Deus vai abrir o caminho. Se você pergunta, eu não sei como isso vai acontecer. Meu coração está lá já, vocês já notaram. Mas a gente está esperando o tempo de Deus. Agora, nós queremos alcançar também o povo georgiano, que é a maioria. Aquele que estiver ao nosso redor, nós queremos que Deus nos dê o quê? Vamos clamar para que Deus abra as portas, abra os relacionamentos, e aí Deus vai nos usar para alcançar. Pode ser muçulmano, pode não ser muçulmano, não importa. Pode ser até brasileiro que estiver passeando lá, a gente evangeliza, mas esse é o nosso desejo. Agora, lá a maioria é muçulmano, ou é ortodoxo, né? Entendeu? Oi, mais uma? Acabou? Deu? Gente, muito obrigado, Deus abençoe vocês, continue orando por nós, tá? Eu quero chamar a Noemi aqui, né, que vai encerrar, lembrando que ela vai passar, se quiser, o WhatsApp, ore por esses povos, tá bom? Isso aqui vai ficar com ela também, se você quiser ver a parte física, enfim, Deus abençoe vocês. Obrigada, pastor Marcos, vou orar para a gente encerrar. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de recebermos Marcos e André aqui na igreja, de podermos conhecê-los melhor, Senhor, e aprendermos mais sobre a obra que o Senhor tem feito ao redor do mundo. Nós te pedimos que o Senhor
Alimente essa palavra no nosso coração, Senhor, que nós possamos, de fato, entendê-la, Senhor, e nós possamos continuar orando por esses irmãos e por esses povos, Senhor, que ainda necessitam ser alcançados. Nós te pedimos que o Senhor abençoe esse novo projeto deles, Senhor, no Cáucaso, Senhor, que o Senhor levante obreiros para ajudarem eles ali, Senhor, e que o Teu nome venha ser glorificado através da vida deles. Também nos dá um resto de dia agradável na Tua presença, Senhor, que nós possamos guardar o Seu dia, Senhor, e pensar nas coisas do alto, Senhor, e também abençoa o culto mais tarde, que possamos Te adorar. Em nome de Jesus, amém.